Olá, pessoal. Mais uma vez, nós estamos aqui gravando para vocês o nosso bate-papo Papo de Águia. Hoje, estamos aqui com um convidado, com uma pessoa assim, do nosso coração, um gigante, um cara esplêndido, um cara visionário. Além de tudo isso, ele muda a cabeça dos empresários, porque ele tem um programa de mentoria que é espetacular. Então, tem uma história de vida muito linda. Vocês lembram que para sentar aqui, nós falamos, tem que ser realmente pessoas com case de sucesso. E nós selecionamos a dedo os nossos convidados. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês Augusto Carrara, gigante mesmo no trabalho que ele faz. Ele vai agora dar um alô para vocês. E hoje não saia daí, porque o bate-papo vai pegar fogo, porque é com o gigante que está aqui na nossa frente. Que honra máxima. Valeu, estar Augusto. com você. Pô. Mais que... É engraçado, né? Quando as pessoas que você admira se tornam amigos, assim. Sim. Você é um cara que eu admiro muito. É um Obrigado. cara que eu vejo que, assim, mais do que construir, né, Josildo, um negócio gigante, você me construído um legado de transformação de vidas. A tua decisão de não desistir, a tua decisão de empreender, mesmo quando fazia o produto no balde. Verdade. Lá Augusto. atrás do primeiro produto, fez com que milhões de pessoas fossem impactadas, né? Se a gente for colocar a quantidade de produtos que vocês venderam nos últimos anos, assim, isso gerou mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Eu quero te questionar uma coisa. Você já parou para pensar a quantidade de bebê que nasceu por sua causa? Tá vendo? Porque a pessoa ficou melhor, né? Teve Sim. mais autoestima Sim. com seu suplemento, com os suplementos que são vendidos pela Promel. E chegou lá e fez o bebê, pô. É verdade, é verdade. Quantos relacionamentos foram restaurados por conta dos seus produtos? Então, eu como empreendedor, eu preciso entender assim, cara, legal, vou empreender. Como que o meu produto ou serviço pode servir à sociedade? Então, assim, Josildo, mais do que... E a gente tem a oportunidade de ser amigo pessoal. Verdade. Você é um cara que eu admiro muito, é esposo de uma mulher incrível que eu também Obrigado, admiro. Augusto. Então, assim, cara, tô feliz e honrado. A galera que sentou aqui é pesada, né? É verdade, é verdade. Agora, é o seguinte, o Augusto, ouvir isso de você também é muito gratificante e realmente, quando eu comecei lá atrás, eu pensava realmente que o negócio teria que impactar, Sim. teria que fazer diferença na vida das pessoas. E a gente leva hoje saúde de forma natural. É isso. E isso impacta a vida, tanto a vida pessoal da pessoa como a vida profissional. Perfeito. Isso é muito gratificante. Impactar, porque quando você leva a saúde de forma natural e gera um impacto na vida da pessoa, e gera mais, tá, Augusto? Gera uma renda. Exato. Uma fonte de renda. Quantos milionários você já fez, Josildo? Pronto. E outra, Augusto, gera renda e gerando a renda, gera qualidade de vida. É lógico. Gerando qualidade de vida, gera um bem-estar para ele, com a família dele, com os filhos, com a casa, na viagem. Esse é o nosso propósito. E é incrível, assim, né, a questão de legado, né, Josildo? Porque, pô, quantas milhares de pessoas mudaram completamente a realidade da vida. Verdade. Por conta de terceirizar os seus produtos aqui com vocês. Verdade. Né? Então, assim, eu conheço algumas pessoas do meu convívio pessoal que mudaram completamente a realidade financeira da sua família, do cara tirar o filho da escola pública e colocar na particular, do cara poder pagar um plano de saúde para o pai ou para a mãe, porque você tomou a decisão lá atrás de não desistir e de vender o teu produto porta a porta. Foi. Então, é incrível quando a gente consegue ter pessoas com essa visão empreendedora, sabe? E aí eu pergunto para você que está assistindo a gente, como que o seu produto ou serviço pode servir à sociedade? Nossa. E eu falo uma coisa, Josildo, que é o seguinte, quanto mais vidas eu transformo, mais dinheiro eu ganho. Se você tem um negócio que serve poucas vidas, muito provavelmente você vai ser classe média ou pobre. Se você tem um negócio que tem um impacto de milhares de vidas, você começa já a ter uma vida diferente. Verdade. Se o seu negócio tem um impacto de milhões de pessoas, você se torna milionário. Agora, se você tem um negócio que serve, impacta bilhões de pessoas, você se torna uma pessoa bilionária. Tá vendo aí, galera? Então, assim, aí a grande questão é como que eu posso criar algo
e transformar, pegar uma ideia Isso. e transformar num negócio milionário. E aí eu volto lá atrás, da onde eu saí, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Não sei se você conhece. Eu quero que você jogue no Google agora, Belford Roxo, e procure notícias. As notícias provavelmente que vocês vão achar lá é de assassinato, é de roubo, é de tráfico de drogas. Eu vim dessa realidade, sabe, Josildo? Né, de ser programado para dar errado. Muitas vezes nós somos programados para dar errado. E eu estou num ambiente que não proporciona o meu crescimento. Só que se você tiver realmente as pessoas certas do teu lado, e assim, sou grato demais aos pais que eu tive, porque eles me deram a clareza de que, primeiro, eu podia levar a vida com leveza. Segundo, eu estava ali, eu não era dali. Eu cresci no meio periférico, mas eu não precisava estar ali. Meu pai, quando a gente era criança, mesmo num chevetinho, ele pegava a gente, saía de Belford Roxo, ia lá pro Leblon, Mirante do Leblon, e falava pra gente assim, ó, vocês são daqui. Vocês não são lá de Belford Roxo. O ambiente de vocês é aqui. E sabe o que meu pai estava plantando ali? Uma mentalidade de prosperidade. Que inteligência. Uma mentalidade de, cara, peraí, eu preciso mudar o ambiente para que os meus resultados mudem. Eu vejo que as pessoas, elas, mas eu não tenho grana hoje para ir num restaurante caro. Cara, vai num restaurante caro e pede uma água. Senta lá e pede uma água. Mas observa o ambiente. Eu tenho um amigo meu que é o Laninho, você lembra dele? Ambientes definem destinos. Bacana. Então, quando eu mudo o ambiente que eu tô, eu consigo mudar esse destino. Então, assim, quando a gente vai trazendo, né, para o nosso dia a dia, cara, peraí, eu preciso estar no lugar com as pessoas certas. E aí entra na questão de águia anda com águia. É incrível a analogia, a tua ficção por águia. Sei lá, acho que eu contei aqui, deve ter umas 10 águias aqui no estúdio. Além de estar no braço, tatuado, estar na logo da empresa, enfim, do podcast. E só que ser águia dói, cara. Não é qualquer um que tenha a capacidade de ser águia. Porque assim, beleza, a águia come o que ela quer, ok? A águia, ela voa e está com quem ela quer. Ela olha tudo por cima. Só que ninguém está disposto, às vezes, a pagar o preço de ficar sozinho igual a águia fica. De se reinventar quando tem uma fase da vida da águia que ela chega e ela precisa arrancar toda a sua plumagem. Ela precisa reinventar. Quebrar o bico. E aí, sabe o que acontece? Às vezes a gente, no nosso altar da arrogância, não quer se desconstruir. Eu falo muito nas minhas imersões que eu preciso me desconstruir do meu ego, da minha vaidade e ser construído e ser cheio. Sabe? E aí tem uma questão que tem sido cada vez mais forte comigo, é que eu tenho cada vez mais esvaziado do Augusto e me enchido de Deus. Amém. Eu falo, Josildo, que hoje o meu negócio é 20% técnica e estratégia e 80% é o Espírito Santo de Deus. Amém. A minha oração todos os dias é, Senhor, me dá ouvidos e olhos espirituais para ouvir a Tua voz e ver a Tua vontade. Quando eu consigo me colocar à disposição de Deus para que Ele seja o dono da minha empresa, o CEO da minha empresa. Lá na empresa tem um ritual que a gente faz que ninguém senta na cadeira da cabeceira da mesa. Olha. Porque Deus está sentado lá. Bonito, hein, Augusto? Se Ele é o presidente da minha empresa, lógico, logo Ele vai dar as melhores estratégias para mim. Verdade. Só que tem um monte de gente que quer terceirizar para Deus o sucesso do seu negócio. Sabe o que acontece, Josildo? Não adianta você ir fazer jejum, oração, subir monte se você não fizer a sua parte. Não vai cair do céu? Não vai de jeito nenhum. Não. Deus age no sobre. O natural é com a gente. Então, quando eu tomo a decisão de ser uma águia, eu preciso estar disposto a pagar o preço para ser águia. Verdade. Quantas noites você ficou sem dormir? Inúmeras. Quantas lágrimas você teve? Quantas reuniões dos seus filhos você não pôde participar? Por quê? Porque você estava lá
focado em construir um legado. E às vezes nós, pais, nos culpamos disso. Só que eu falo uma coisa, Josildo, que é: eu posso tomar decisões que são analgésicas ou posso tomar decisões antibióticas. O que é uma decisão analgésica? Decisão analgésica é uma decisão que resolve na hora. Mas decisão antibiótica, ela demora mais, mas ela cura. Ela vai em cima, né? Ela bate em cima. Isso. É verdade. Então, cara, é muito nessa linha, sabe? É muito nisso que eu acredito. Agora, você falou uma coisa aqui e realmente você falou com muita propriedade. Diga-me com quem tu andas, Total, que eu falarei quem tu és. Eu acho que se a gente não selecionar bem com quem a gente anda, a gente pode realmente... o nosso caminho pode ser um caminho lá na frente, encontrar dificuldades. O seu pai foi muito inteligente e sábio quando ele começa a apresentar para você algo diferente da onde você estava sendo criado. Exatamente. Augusto, a sua família, seu pai veio de origem de dinheiro? Vocês são de origem... alguma origem? Não. Quando eu tinha 4 anos de idade, a minha casa era desse tamanho aqui, pô. Do tamanho do estúdio. Augusto? Não, na verdade... Era das câmeras pra cá, pô. Era uma favela? Era favela? Eu não conheço a favela de Belfort Roxo. Na verdade, o que acontece, né? Eu não morava na favela, mas eu morava no meio entre 2 favelas. Tinha aqui o Morro da Igrejinha, atrás da minha casa, o Morro da Palmeira na frente, e eu morava no meio dos dois. Sendo que uma facção era Comando Vermelho e a outra facção era Terceiro Comando. Então, tinha guerra direta. No meio do fogo cruzado. Isso. Então, assim, a Ana, a primeira vez que ela foi, ela é Belfort Roxo, coitada. Teve tiroteio na rua, assim. E é isso. É essa a realidade. O Rio de Janeiro... Esses dias eu fui lá atender um distribuidor. Eu fui num aeroporto que tem lá... Jacarepaguá. Do lado da Cidade de Deus. Do aeroporto Santos Dumont até lá, nós passamos por várias blitz, vários problemas que estavam acontecendo até chegar lá. O perigo é constante no Rio de Janeiro. Sim. É impressionante como... o Rio de Janeiro dá pânico, dá medo realmente estar lá. E sabe uma das coisas, Josildo, que é assim, né? Belfort Roxo, o Rio de Janeiro como um todo, ele foi sitiado por pessoas, enfim, que estavam no poder, que entregaram tanto a criminalidade quanto as milícias, que têm crescido cada vez mais. Só que eu preciso entender o seguinte, né? No momento de adversidade, eu não posso me vitimizar. Concorda comigo que eu podia falar assim, sou estudante de escola pública, fui pai com 19 anos de idade. Novo, hein? Eu podia me vitimizar de todas as maneiras. Só que na época que eu fui pai com 19 anos, eu trabalhava na C&A fazendo cartão. Fazia cartão C&A num sol de Madureira de 40 graus, no Rio de Janeiro. Fazia faculdade com bolsa, ganhei bolsa integral para fazer os 4 anos, né? Tirei 870 de nota no Enem. Espírito Santo que me ajudou, porque eu não sei como é que eu cheguei lá. Parabéns. Só que eu trabalhava numa casa de show. Então, eu saía de Belfort Roxo, ia para Madureira, de Madureira ia para Caxias, de Caxias eu voltava para Belfort Roxo. Nossa. Trabalhava o dia inteiro, aí, voltava para Belfort Roxo, trabalhava numa casa de show, dormia 2, 3 horas e fazia essa rotina. Essa foi a minha rotina durante 4 anos. Só que, de novo, eu estava disposto a pagar o preço para ser águia. Muito bem. Então, crescer dói. Voar dói, não é uma coisa fácil. Só que quando eu olhava para as pessoas que tinham sucesso e êxito em algum momento da vida, elas tinham que se sacrificar mais. Eu sabia que eu precisava dar para o meu filho uma condição de vida melhor. Eu sabia que eu podia mudar a realidade, só que eu não posso dar desculpa. A pessoa que ela é boa em desculpa, ela não é boa em mais nada. Desculpa e resultado são como água e óleo, eles não se misturam. Então, eu entendi ali desde muito cedo, trabalhando na C&A, que, cara, eu precisava ser focado em gerar resultado. Tanto é que eu tive 13 alterações salariais em 7 anos na C&A. Nossa. Por quê? E aí eu volto para aquilo que você falou das pessoas, né? Eu, quando trabalhava na C&A, tinha um amigo meu que eu ia todo dia com ele de trem. Pensa num cara que reclamava, Josildo. É aquele que só joga para baixo. A autoestima zero. Meu amigo, quando eu chegava...
Posso no seu tônus? Pode sim, Pelo à amor de vontade. Deus. Eu sou viciado em tônus, tá, gente? Já lá no evento foi um sucesso. É isso aí, mandou galera. caixas e caixas e caixas de tônus. O que acontece? Eu tinha um amigo que eu pegava trem com ele todo dia, Josildo. E nesse trem que eu pegava com ele era o cara que só ia reclamando, falava que só crescia quem puxava saco. E aí, pô, chegava pesado para trabalhar com ele. Imagino. Aí teve um dia que eu perdi o trem junto com ele. E aí eu fui trabalhar, cara, o dia foi leve. Eu falei, opa, tem uma coisa diferente aqui. O que aconteceu? Dia seguinte, eu fui no trem da frente. Não, fiquei uns 3 meses sem pegar trem com ele, trabalhando leve, feliz, enfim, resumo da ópera. Eu fui promovido. Aí, ó. E qual foi a primeira coisa que eu fiz? Mandei meu amigo embora. Tá vendo? Porque eu não posso aceitar pessoas medíocres perto de mim. Que coisa linda. Já é uma dica aí. Eu acho que esse negócio de reclamar muito e entregar pouco não traz crescimento, traz, Augusto? Nenhum. Sabe por quê? Pois é. Eu vou gerando cortisol e o meu corpo ele é feito para gastar menos energia, né? O nosso cérebro, Josildo, ele tem 2% de massa e gasta 25% de energia. Ou seja, tudo que ele puder fazer para gastar menos energia, ele vai fazer. E aí o que isso quer dizer na prática? Porra, você é programado para ficar na zona de conforto. Só que eu vejo que as pessoas elas confundem zona de conforto com zona de conformismo, que são coisas completamente diferentes. Zona de conforto é aquele empresário que tem um negócio que gira sem ele. Esse cara pode viajar um mês que o negócio está tocando. Isso é zona de conforto. A coisa dele tá indo. Zona de conformismo é aquela pessoa que aceita ser medíocre. Aceita viver a vida que as pessoas dão para ela ali, né? Aquele mais ou menos. Por que eu não vou ter uma vida próspera, feliz e abundante? A Bíblia fala que eu nasci para comer o melhor dessa terra. Pronto. Tá lá. Só que, ó que legal isso. Quando o povo hebreu ficou 40 anos no deserto para caminhar um tempo que dava ali no máximo 40 dias, o que aconteceu? Os murmuradores não herdaram a terra prometida. Não. Os reclamadores não herdaram a terra prometida. E os que se contentavam com o maná que caía do céu todo dia também. E aí sabe o que acontece? Às vezes as pessoas elas aceitam a condição que elas têm e não querem buscar a terra que emana leite e mel. Quando você continua na história, existiam 12 espias, só que 10 foram covardes. Muito bem. E aí o que aconteceu? Josué e Caleb foram e entraram na terra prometida. Quando Josué e Caleb entrou na terra prometida lá, junto com Raabe, que ajudou eles, enfim, com a estratégia certa, derrubaram os muros de Jericó e entraram na terra prometida. Sabe o que acontece, Josildo? As pessoas elas não estão dispostas a serem corajosos. É muito mais fácil ser covarde, Josildo. É muito mais fácil ser frouxo do que se esforçar para ter. E você falou uma coisa importante aqui, olha. Quando o povo sai da terra do Egito e vai para Jericó, eles tiveram que pagar o preço. Exatamente. E muitos ficaram com medo, porque eles imaginaram o seguinte, poxa, tem gigantes lá dentro, nós vamos ter que derrubar esse pessoal, nós não vamos conseguir. Exato. E é engraçado que eles entram na terra prometida e passa-se os tempos depois, foram 2 só que entraram. Dessa multidão inteira que saiu, só 2 perseverou até o fim. A perseverança no negócio é importante também. Porque tem pessoas que não perseveram no negócio dele. Porque tem os altos e baixos. Quando chega naquele momento que o negócio está um pouco mais... Ele tem aquele momento baixo... Sim. Aí é a hora que você fala, tem que se reinventar. Exatamente. Ele não se reinventa, cruza os braços, espera o maná cair do céu. E aí, sabe o que acontece? Eu falo muito sobre isso. Não, eu falei sobre isso hoje. Deus age no sobre, o natural é comigo. Deus ele só vai agir na tua vida se você fizer a sua parte. Enquanto você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer por você. Ele está olhando lá e falando, opa,
Lembra lá que eu falei em Gênesis 3 que o homem vai comer do suor do seu trabalho? Lembra? Isso aí. Eu falei sobre isso lá. É promessa. Então Deus não volta atrás com a palavra. E tem muitas pessoas que querem ter mais resultado, mas não querem pagar o preço. Pronto. E tem que pagar o preço. Tem que pagar um preço que é um preço caro. Só que assim, eu vejo que é um preço que, se eu estiver disposto a pagar e tiver a estratégia certa, eu entro na Terra Prometida. E aí a Terra Prometida, para você que está aqui nos assistindo, qual é o sonho realmente que você quer viver? Você quer ter uma casa como? Você quer ter um relacionamento como? Só que se você for covarde, você não vai conseguir ter esse êxito. Se você for covarde, você não vai chegar nesse resultado que você quer. Então, assim, eu vejo que para ser águia, eu preciso perseverar, eu preciso pagar o preço, eu preciso ser corajoso. Tudo bem. Eu preciso ser corajoso. E essa coragem ela veio quando eu vim para cá, para o Espírito Santo. Imagina, eu trabalhava no Rio de Janeiro e fizeram uma proposta para vir para cá trabalhar na C&A aqui do Espírito Santo. Eu vim para o estado que... Então, quando você veio para o Espírito Santo, você vem... Pela C&A. Pela C&A. Quantos anos tem, Augusto? Que ano você veio para o Espírito Santo? Eu vim para cá em 2014, vai fazer... hoje está fazendo 9 anos que eu moro aqui no Espírito Santo. Bacana, hein? Dia 9 de junho, 9 de junho. Que legal. Hoje é dia 10, 9 de junho. Foi quando eu vim para cá, para o Espírito Santo, aí 2014. Você assumiu a C&A daqui? Isso, eu assumi a parte de produtos financeiros na loja do Shopping Vitória, depois veio a crise em 2015, e aí eu fiquei auxiliando todas as 9 lojas com 24 anos de idade. Novo, hein? E aí, o que aconteceu? Eu entendi, Josildo, que, tinha técnica, perfeito, tinha estratégia, só que ela batia no teto. Ela ia e voltava. Meu colaborador estava bem uma hora e depois ele... Nossa. Estava bem... Aí eu falei, cara, deixa eu entender por que essas pessoas não estão vingando. E aí foi que eu comecei a estudar sobre comportamento humano. Foi quando eu fiz a minha formação em coaching na Sociedade Brasileira de Coaching, em 2016. E aí o que aconteceu? O resultado de todas as minhas lojas foi assim, excepcional. Explodiu de resultado. E aí eu falei, cara, tem mercado aqui. Aí eu conversei com um cliente no Shopping Vitória. Ele, rapaz, eu tenho uma academia. Será que você consegue dar uma palestra para mim na minha academia? Olha. Leandro. Amo sua vida, Leandro. Bacana. O Leandro, ele me deu a oportunidade de palestrar para ele. E aí, cara, minha primeira palestra eu ganhei R$500. Eu falei, cara, vou falar 2 horas, vou ganhar R$500. Opa! Que legal. Peraí. Olha o começo aí, que história linda. Peraí. E fui lá para Bom Jesus de Itabapuana. E isso você estava na C&A? Estava na C&A ainda. Fui, treinei eles lá da academia. Aí depois treinei a Claro, aqui do Espírito Santo. Que isso. E todo mundo foi tendo resultado. Aí eu tinha um chefe, o Maurição, a gente conversou. E olha que legal. Como é que tudo tem sinergia, né? Com o Maurição, e a gente conversou. No dia 1º de março de 2017, Josildo, ele fala o seguinte para mim. Eu tô abrindo a gaiola para você, que é uma águia voar. Foi quando ele me demitiu. Nossa. E, cara, foi sensacional, porque assim, ele falou, Augusto, tá na hora de você voar, cara. Ele enxergou também que você é um águia. E olha que legal, 4 anos depois, eu liguei para ele e falei, Maurício, obrigado. Eu tenho uma oportunidade de negócio para você. Você vai entrar de sócio no negócio sem botar R$1 pela tua expertise e eu tô abrindo a gaiola para você, que é uma águia, voar também. Rapaz, coisa linda. Hoje ele tá com 3 escolas já. Nossa. Então... Engraçado, Augusto. Era uma das perguntas que eu ia fazer aqui para você, realmente. Como despertou isso no Augusto, entendeu? É lidar com pessoas, porque lidar com pessoas... E você falou uma coisa importante, e fica uma dica para quem para quem é empresário, é cuidar das pessoas, dos seus colaboradores. Porque você viu, tem altos e baixos. Um dia o colaborador está lá em cima, outro dia... E isso, Augusto, a gente se depara, é visível, tá? Total. Um dia ele teve um problema em casa, outro dia o colaborador não está bem, outro dia não sei o que aconteceu, brigou lá não sei de onde... Enfim, outro dia ele está no astral lá em cima, outro dia... Augusto, então, dá uma dica para a gente aí. A gente tem que fazer... Quem está empreendendo, que tem seus funcionários,
tem que fazer os cursos. Tem que fazer curso, tem que se desenvolver. Cuide dos seus colaboradores, que eles cuidarão dos seus negócios. Sabe qual é a grande questão? Eu vejo e o cuidado é de entender de gente. O cuidado é de eu entender qual é o perfil comportamental do meu colaborador. Eu entender qual é o temperamento dele, para quê? Para que eu me comunique da maneira certa. Só que eu pergunto para você que está aqui nos assistindo agora, você sabe qual é o sonho de cada um dos seus colaboradores? Sabe uma das coisas que mais me emocionou quando a gente conversou, uma das primeiras vezes quando eu treinei tua equipe comercial, que você virou para mim e falou assim, o meu sonho é que cada um dos meus colaboradores e clientes realizem os seus sonhos aqui dentro. Foi. Então, quando você, empresário, se coloca à disposição de, cara, eu quero realizar o sonho dos meus colaboradores. Porque aonde está o descasamento, Josildo? O colaborador tem um sonho A, beleza? Certo. A empresa, ela não tem capacidade de realizar o sonho A do colaborador. Você acha mesmo que esse colaborador vai trabalhar engajado durante quanto tempo? É pouco tempo. Agora, quando ele entende que na empresa que ele trabalha é a ponte entre hoje o sonho dele, esse cara vai dar o melhor. Então, quando eu consigo despertar a ponte para o meu colaborador, ou seja, cara, aqui você vai realizar seus sonhos. Você tem o sonho de ter um carro? Aqui na empresa a gente consegue que você tenha um carro. Bacana. Você tem o sonho de ter uma casa aqui na empresa? Pô, quantas pessoas têm casa, carro? Eu lembro uma vez que a gente estava treinando a galera aqui, eu fiz essa pergunta e, pô, tinha gente que comprou carro, tem gente que comprou casa, tem gente que comprou moto, tem gente que paga escola para filho, filha. Então, assim, será que a tua empresa é capaz de realizar o sonho dos seus colaboradores? Ponto 1. Ponto 2. O quanto que eu tenho cuidado dessas pessoas, de que maneira, Josildo? Eu preciso entender que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Muito bem. Eu preciso cuidar do colaborador e assim, não estou falando de cuidar de coitadismo, não. Eu estou falando de entender que, cara, o problema é esse aqui, tá, vamos resolver esse problema de que maneira? Opção A, B, C. Plano de ação A, B e C. Conseguimos focar nisso aqui? Não. Conseguimos resolver? Não. Então você não vai gastar energia com isso. Eu preciso implementar uma cultura de resultado dentro do meu negócio. Ok. Tem um monte de empresário que ele é o extremo. Ou é o cara que cobra muito resultado, beleza? Psicopata, cobra. Leva os colaboradores à exaustão, o cara está todo momento numa tensão violenta, porque ele está sendo pressionado, cobrado. Ou é o cara que acha que a empresa dele é uma ONG. Tem um monte de empresário que acha que a empresa dele é uma ONG, que não é focada em gerar resultado. Quando eu entendo que... Como é que eu construo uma cultura de resultado? Você já foi a algum ensaio de escola de samba? Já? Você viu que lá eles ficam 10 horas, 8 horas cantando a mesma música? É até cansativo para quem ouve, mas eles têm que chegar à perfeição. É isso. E eles aí, têm que entregar. Qual o papel do líder? Repetição e intensidade. Eu preciso repetir exauridamente aquilo que eu tô falando e viver isso na prática, porque não adianta nada eu virar e falar assim, não, somos uma empresa focada em resultado. E o empresário não saber, por exemplo, qual é o ticket médio dele. Certo. O empresário não saber qual é o produto por cliente dele. Não saber qual é o custo de aquisição do cliente dele. Essa empresa, então, ela tem vida curta. Vida curta. Aí ou ele vai ficar com aquela empresinha, não vai sair do lugar. Vai ficar com uma empresinha. É porque, pelo jeito, e que nós estamos aprendendo aqui hoje, é tudo uma estratégia, e você tem que montar tudo isso e ter um plano de ação dentro da sua empresa e cumprir. E cumprir. E isso, pelo que eu estou observando aqui, estou aprendendo, isso começa desde o empresário até o colaborador. É de cima para baixo e volta, né? Vem na liderança, vem no empresário. É cultura. Cultura. E aí, quando eu implemento uma cultura de resultado, quando eu implemento uma cultura de amor pelas pessoas, tudo isso flui. Lá na empresa, um dos nossos valores é 2 mais 2 é igual a 5, ou seja, você sempre vai precisar fazer mais. A gente ama pessoas. Então, todos os nossos pontos de contato, eu preciso mostrar amor pelos meus colaboradores. Só que a gente ama vender também. Então, se eu amo vender, cara,
todo o tempo. E aí entra uma outra questão que o empresário ele peca. Às vezes, Josildo, a gente gasta dinheiro contratando copywriter para escrever texto, faz tráfego pago, faz várias campanhas para trazer público externo. Só que quem é o seu cliente mais importante? É o colaborador. É isso aí. O que eu vejo aqui, né? E eu posso falar da cultura da tua empresa, porque eu pude participar ali em alguns momentos. Cara, aqui é um ambiente que é leve, que é descontraído, mas que a gente aqui não aceita mimimi. Que tem que bater meta, tem que entregar resultado. Tem que entregar resultado. Se não entregar resultado, os próprios colaboradores se sentem incomodados e pedem para sair. Pronto, isso já aconteceu, tá aqui. Lógico. Recentemente, agora aconteceu. Por quê? Mas é a cultura. A cultura forte faz com que o colaborador que não está alinhado peça para sair. É isso aí. Então, só que o empresário ele precisa ter essa visão, sabe, Josildo, de porra, eu preciso saber os números do meu negócio, eu preciso cuidar das pessoas do meu negócio e fazer isso com repetição e intensidade. Uma das coisas que a gente bate muito na imersão é que assim, pô, legal, o cara vai lá, vai sair cheio de estímulo, mas para não ser uma imersão que só sai cheia de estímulo, o cara sai da imersão com um manual prático de 139 páginas. Que legal. De tudo que ele precisa fazer, tanto em desenvolvimento pessoal, tanto em planejamento, tanto em gestão, tanto em venda, tanto em marketing, tanto em processo e quanto em pessoas. Porque quando você consegue colocar isso em prática, o seu resultado ele acontece. Ele Engraçado, flui, né? é verdade. O Augusto teve aqui na nossa empresa várias vezes dando treinamento para a turma. Sabe qual é o meu maior arrependimento hoje? Que eu tinha que ter gravado, filmado todo o seu treinamento. Sabe por quê? Eu tenho que pegar eles de vez em quando e colocar para assistir aquilo que você estava falando, criar. Eu aprendi isso agora com um empresário que esteve aqui conversando comigo, que a empresa dele, ele tem uma gestão com pessoas assim, é muito linda e a gente tem que aprender com quem faz. É impressionante o trabalho que ele faz. Eu fui lá, ele falou aqui... O Maifredo, né? O Maifredo. Eu fui lá na empresa dele e realmente é além do que ele falou para mim aqui. É impressionante o trabalho que ele faz. E ele filma todas essas palestras e arquiva. E de tempo em tempo, ele senta com as necessidades e vai repassando para os funcionários dele relembrar aquilo que viveram. Eu aprendi mais essa, já com tanto tempo de empresa, aprendi essa. E de novo, está na Bíblia. Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Pronto. Às vezes eu preciso trazer isso, né? Coisas que eu falei lá atrás que se perderam no meio do caminho para o meu colaborador. Né? Então, a rotina engole. A rotina engole. Se você não tiver uma rotina estruturada, você não vai fazer o seu papel como gestor. Agora, Augusto, o papo aqui é papo de águia, é um cara inteligente, um cara para cima. A gente vê o Augusto com uma energia violenta. É um prazer estar aqui hoje batendo esse papo com o Augusto. Agora eu vou te fazer uma pergunta seguinte. Eu vejo por aí, até um dia eu tive com um colega aqui também entrevistando e conversando com ele, nós estávamos questionando isso. Para ser coach, o cara tem que ter um chamado. Não é simplesmente, né, Augusto? Porque eu vejo um monte de pessoas aí que faz um cursinho aí e já acha que é coach e sai falando, fazendo... Não. Eu acho que isso aí... Fala um pouco disso aí, Augusto. Primeiro que assim, né? O povo, eu brinco que eu sou coach anti-coach, por mais que eu seja aqui no Espírito Santo coach do ano 2019, 20, 21, 22 e em nome de Jesus 23. Mas sabe o que acontece? Você é coach com a tua equipe. Na etimologia, o coach é o treinador. É a pessoa que consegue extrair a sua melhor versão. E aí as pessoas elas acham que... eu fiz um curso, fiz uma formação e vou ficar rico, vou ajudar as pessoas. Só que a conta é simples. Quantos advogados se formam versus quantos advogados são bem-sucedidos? Só para você ter noção. Quantos médicos se formam e quantos médicos são bem-sucedidos? E aí aonde está, né? Eu concordo com isso que você falou. Eu preciso ter uma sensibilidade diferente. Porque não é só a técnica que vai fazer você ter mais resultado. Eu treinei aproximadamente umas 13 mil pessoas já. E mentoreando individualmente empresário mais de 300, com mais de 200 nichos de mercado diferentes. E o que eu entendi, cara?
eu preciso entender da tua essência. Preciso fazer uma leitura de quem é você. Não adianta nada eu fazer um curso de analista comportamental e achar que eu vou ler você sem ter a sensibilidade de estudar pessoas lá de trás. Pronto. Como a Ana bate nessa tecla, né? Eu sempre fui coach e eu não sabia. É um dom, Augusto? Cara, não Você sei tem um se- chamado? Eu tenho um chamado. Porque você... que a galera, às vezes, e que eu vou dizer aqui é o seguinte, é você... Tudo que a gente fizermos aqui nesta vida, a gente tem que fazer por prazer, não é? Para ter realmente o resultado daquilo. Exato. Não é só pelo dinheiro, porque muitas vezes, é que você falou aí, alguém se forma, vai pelo dinheiro, esquece o resultado, o prazer daquilo que você está fazendo. Quer dizer, você... eu vi hoje, observei aqui, você falando das escrituras sagradas, da parte espiritual. Eu fui pastor por 20 e poucos anos na minha vida, ministrei já para pessoas, pregações para 2, 3 mil pessoas já, vivi isso por 20 e tantos anos. Então, eu ver você trazer essa parte espiritual, Sim. entendeu? E conciliar esse treinamento e também levar o espiritual, eu começo a entender que você realmente tem um chamado divino além do trabalho. Fico feliz com cara, isso. Deus te abençoe, e Deus vai te abençoar grandemente, e o céu vai ser o limite. Não é o limite ainda para você, porque você vai muito longe, porque você está tocando no que é mais importante do ser humano, é a fé, é a crença em Deus, na palavra, no poder divino, que é aquilo que Deus pode fazer por nós. E muitas das vezes, Augusto, a turma só pensa no dinheiro, E não esquece da vida, esquece de Deus, esquece tudo. E o dinheiro, muitas das vezes, não é tudo. Né? Não, tô tudo arrepiado. É verdade, Tô é tudo verdade. arrepiado Não, aqui. aqui a energia é forte, é forte mesmo. Eu também estou sentindo a presença de Deus aqui, né, nesse bate-papo nosso. É gostoso. E sabe o que acontece? De novo, né? Como que o meu negócio pode servir o meu chamado? Acho que essa é a grande sacada que o empresário precisa ter. Como que o seu negócio pode servir o seu chamado? E eu discordo que você parou de ser pastor. Talvez você saiu de uma congregação. Pronto. Mas você continua. É o que a Andressa falou comigo. Pastoreando milhares de pessoas. Sabe por quê? Sabe o que acontece, Josildo? Deus ele te tirou do varejo e te colocou no atacado. Amém. Quando você está lá com 1000, você pastoreou quantas igrejas ao mesmo tempo? Aquele norte do Espírito Santo ali, eu acho que eu participei de mais de 15 igrejas que eu ajudei a construir. 15 igrejas, então. E fora, não era muito grande os rebanhos em cada cidade, mas tinha em todas as cidades. Então. Hoje aqui no Espírito Santo é muito grande a igreja. E aí, só que isso é pequeno pro chamado pequeno, que não Deus é te pequeno, deu. É pequeno. Deus ele te colocou nessa geração, e aí é o que Deus está falando no meu coração aqui. Glória a Deus. Deus te colocou nessa geração para ter duas coisas: poder e prosperidade. Amém. Por que poder e prosperidade? Porque com poder e prosperidade você amplifica a mensagem de Deus para chegar aos 4 cantos dessa terra. Amém. Então, quando Deus te tira de Nova Venécia, te coloca aqui, você sai de pastorear uma igreja ou algumas igrejas, te coloca como empresário no teu negócio. Ele coloca para você ampliar a mensagem da cruz, que é uma mensagem de amor, vida, paz, alegria e prosperidade. E quando a gente vai ver, né, a história de Jesus, o primeiro milagre de Deus, Jesus foi transformar água em vinho. Foi. E sabe o que aconteceu contigo quando você veio para cá? Ele transformou a água em vinho para você. Sabe o que é o transformar água em vinho, Josildo? É transformar, às vezes, a nossa vida, que ela está meio sem graça, numa vida com alegria. Glória a Deus. A sua alegria é irradiante. Amém. E é verdade, sabe por quê, Augusto? Você está falando aí, eu estou lembrando. O preço, você falou de pagar o preço, de reinventar. Eu lembro uma ocasião que eu estava no escritório aqui. Rapaz, era um escritório ali na Enseada do Soar. Acho que você não chegou aí lá, não. Tinha vezes que eu ficava dormindo sozinho, Augusto. E começou a me dar uma depressão muito grande, muito forte. Sim. Tinha vezes que eu deitava, ficava... Uma vez era tardezinha, eu lembro que eu comecei... Tinha um uísque lá, eu sempre tenho. Comecei a tomar umas dosezinhas de uísque. Quando eu saí da minha sala, que eu fui no banheiro, eu caí na recepção. Ninguém sabe disso. E dormi ali. Eu falei, meu Deus, será que a minha vida
Se resume a isso? Se resume a isso. Falei, eu não quero, eu não posso aceitar isso para mim. Fui embora no outro dia cedo, Augusto, 6 horas da manhã. O porteiro falou, nossa, achei que o senhor estava... Fui embora às 6 horas da manhã. Então, aquele dia eu olhei assim e falei, não posso, tem que se reinventar. Eu tenho fé. Meu Deus é mais forte do que isso. E sabe o que estava acontecendo Deus virou nesse minha vida. momento? Sabe o que estava acontecendo nesse momento? Você tinha Que acabado de transição. arrancar todas as suas penas. Foi quando, Augusto, eu saí então da igreja, tive meu problema conjugal, que eu me separei. Eu pensei, meu mundo acabou. Você entendeu o negócio? Eu pensei, agora acabou. Exatamente. Eu pensei, tudo que eu construí, eu pensei, foi por água abaixo. Isso eu nunca falei com ninguém, Augusto. Estou falando com você aqui hoje. Eu pensei, foi por água abaixo. Né? Separei. Perdi o meu ministério, renunciei meu ministério. Entendeu? Aí, mas como Deus faz, né, Augusto? Como a Deus retórica muda. de Deus é bizarra, E Josildo. Deus me deu, Augusto, muito mais, Augusto, do que naquela época. Sabe por quê? Em tudo. Ó, você pega a história de Jó. Meu servo Jó. Olha lá. Olha lá, meu servo Jó. O que aconteceu com Jó? Quantas vezes mais foi multiplicado tudo aquilo que ele tinha? Deus ele está fazendo o que fez com Jó na sua vida, cara. Relacionamento, negócios. Hoje você é uma pessoa que todo mundo conhece, Verdade. sabe nome e sobrenome. Verdade. Por quê? Você não murmurou. Sim. Só que, entenda, o mundo espiritual, você sabe melhor do que eu, ele funciona com legalidade. Você tentou ir com os teus braços e com as tuas pernas. Mas quando você virou e falou assim, Deus, será que minha vida só vai se resumir a isso? Naquele momento, no mundo espiritual, Deus falou, agora eu vou agir. Chegou lá embaixo. Porque quando Paulo fala que quando eu tô fraco, aí que eu tô forte. Porque eu deixo de ser a minha força e começa a vir a força que vem do alto. Pronto. E aí foi quando a tua vida... Você entende que em 4 anos você fez mais do que você fez a vida inteira. Que coisa, né? Sabe por quê? É o favor de Deus. Aleluia. É o favor de Deus na tua vida. E, de novo, você continua sendo pastor. Eu tenho chamado pastoral, sim. Com 12 anos de idade, eu fui ungido pastor. Glória a Deus. Só que eu reneguei isso muitos anos na minha vida. Até pouco tempo atrás... Eu não estou falando que eu vou assumir igreja nem nada disso, não. Entendi. Só que o meu chamado é para cuidar, é para apacentar as milhares, milhões de pessoas. E o teu chamado como pastor, hoje, é para quê? Para você direcionar, para gerar prosperidade e renda. Sabe por quê? Paulo fala que a fé sem obras ela é morta, ela é vazia. E sabe o que você está fazendo aqui? Quando você pega... Dá um potinho desse aí. Qualquer um. Quando você dá a oportunidade da pessoa de mudar a realidade dela, você está falando aqui, ó. Não adianta nada eu falar de fé para as pessoas, Josildo, se eu não der o pão primeiro. Então, quando você tem uma marca e quando você cresce, entenda que você vai bater bilhão em 5 anos. Pode anotar, está gravado aqui. Amém. Está gravado. Você vai bater bilhão em 5 anos, sabe por quê? Amém. Hoje você está destravando outra esfera no mundo espiritual, que é o chamado que Deus te tem para prosperidade e poder, para impactar milhões de vidas. Amém. E o impacto de milhões de vidas é gerar grana para essas pessoas. E é engraçado que, sabe o que vai acontecer? As pessoas que vão fazer produto contigo, os negócios delas vão dar certo. E elas vão vir aqui conversar e falar assim, Josildo, eu não sei o que está acontecendo, mas está dando certo. Aí você vai virar para ela e falar assim, deixa eu te contar uma coisa. Quando você faz um produto comigo, você está dando legalidade espiritual para prosperidade. Glória a Deus. Você está dando legalidade espiritual para que a sua vida seja abundante. Então, eu tenho certeza absoluta que hoje é um marco na tua vida. Eu recebo, eu creio. É um marco na tua vida. Para quê? Para que você impacte o máximo de pessoas possíveis. Porque cada pessoa que consumir qualquer produto seu é da mesma maneira que você ungia a água, na época que você era pastor, você vai começar a ungir os produtos que saem da tua indústria.
Amém. Sabe por quê? As pessoas vão sentir diferente. Eu não sei o que tem nesse produto, mas eu sei o que é diferente. Entendi já. E automaticamente, Deus ele quer que a mensagem dele chegue em todos os 4 cantos. Ele quer, e quanto mais milionários você formar aqui dentro do grupo JSA, mais vidas estão sendo transformadas. E aí você questionou para Deus um dia, falou assim, Deus, mas agora como é que eu vou fazer o ID? Como é que eu vou fazer o meu chamado? E Deus está falando para você agora, é assim que você vai fazer o seu chamado. Tá sim. É assim que eu vou fazer o ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Porque é para isso. Para que as pessoas sejam abençoadas sem entender o porquê que elas estão sendo abençoadas quando sai com o produto da tua indústria. Porque às vezes a gente questiona assim, mas Deus, poxa, mas eu preciso estar dentro de uma igreja para estar fazendo a tua obra? A resposta é que não. Mas é importante estar numa igreja. Mas quando eu falo do porquê não, é que, de novo, o seu negócio ele foi construído para impactar e salvar vidas. Eu tenho certeza disso. Porque, assim, todas as pessoas que fizerem uma marca com você, a vida delas vai mudar completamente financeiramente. E engraçado, sabe, Augusto? Você falou aí, a gente... Esse papo aqui hoje está assim, muito, muito bom. Eu fui lá atrás, a gente vai lembrando as coisas, né? Uma ocasião, eu queria sempre trabalhar, ter alguma coisa e levar para as pessoas, ajudar as pessoas a venderem. E eu estava mexendo com Que Boa. Que boa. Eu fazia aqueles desinfetantes para vender. E um dia estava eu e o Edmilson, que trabalha comigo até hoje, lá na empresa, nós estávamos catando garrafa no lixão. Ó. E era umas 2 horas da tarde, ele é testemunha disso. Eu olhei para o céu, que estava um cheiro forte no lixão, um mau cheiro mesmo. Eu olhei para o céu e falei, Senhor, não, eu não quero isso aqui para mim. Ele ouviu. Eu falei, eu quero algo melhor, sou teu servo. E à noite fui para a igreja. E naquele dia Deus mandou um profeta, um homem de Deus, lá do Acre. Não me conhecia. E ele pregou aquela noite e disse, olha, quando você me gritou hoje, eu estava te ouvindo. E o teu pedido, eu te falo para você, eu vou abrir uma porta muito grande na tua vida, que vai ser uma árvore, que muitas pessoas vão estar debaixo dessa sombra. É isso. Augusto, minha vida mudou a partir dali. Como mudou quando eu estava naquele escritório, que ali foi no fundo do poço, Deus também mudou a minha vida. Agora, eu tive uma coisa que eu sempre aprendi com você, que você falou aqui agora, sempre aprendi, não, você falou aqui agora e eu me despertou. Quando você ia para o trabalho, tinha um colega que sempre estava falando mal. Sim. Sempre reclamando. Sim. Não é? Ele sugava energia. Eu nunca reclamei, Augusto. Nem quando eu, lá na minha casinha, era simplesinha, não tinha nada. Você precisa ver a casa que eu morava. Se o ônibus descesse direto, caía dentro do meu quarto. Entendeu? Eu sempre tive aquela parte que está escrito na escritura, daquela viúva. A viúva. Que vai tudo bem. O filho dela estava morto. Vai tudo bem. Vai lá e traz um homem de Deus aqui. Como quem diz, vai lá e traz Deus aqui na minha casa. Porque ele é um homem de Deus. Ele é a representatividade de Deus aqui na terra. Se alguém te encontrar pelo caminho e te perguntar como é que estão as coisas, se ele também te perguntar, você diga que tudo vai bem. Vai tudo bem. Então não podemos reclamar. Nada. Não reclame da sua vida. Por mais difícil que tiver. Primeira coisa do conselho aqui hoje. Um conselho. Ore a Deus. Não é? Busca de Deus força, fé e tente se reinventar. Exato. Foi o que agora há pouco você falou. Se reinventa. Eu podia estar no comodismo agora, parado. Mas outro dia eu fui chamado por um papo num podcast do Julimar. E o dia que eu fui lá no bate-papo com o Julimar, me despertou de também. Falei para ele naquele dia. Eu falei, cara, hoje eu tive um insight aqui. Ele falou, o que é, José? Eu falei, eu vou montar um podcast. Mas hoje eu estou tendo outro insight aqui também. Entendeu? Com a conversa com você. Porque isso aqui pode ser para abençoar muitas vidas. Sim. Levar fé, levar esperança, levar alegria, mudar as vidas, transformar. Ontem, quando eles fazem os cortes e depois colocam no ar, teve um corte que eu falava assim, se o seu filho tem
uma inclinação, pai, e você sabe a inclinação do seu filho, falei, conduz ele, incentiva ele, se ele quer ser jogador, se ele quer ser pedreiro. Aí um rapaz me chamou na mensagem e falou, pois é, meus pais não fizeram assim comigo, não me direcionaram. Eu falei, mas nunca é tarde para você começar. Comece agora. Hoje. Muda a sua vida a partir de hoje. Hoje. Quer dizer, já está tocando as pessoas, está alcançando as pessoas e mudando vidas. E aí, isso é dom de Deus. É isso. E aí você está fazendo aqui, né, um papo de águia, é para acontecer o que Paulo fala em Romanos, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que veja com boa e perfeita e agradável vontade do Pai. O que está acontecendo, Josildo? O papo de águia, ele serve para que aconteça essa metanoia. Que pessoas comuns entendam que dá para ter essa mentalidade. Para que eu viva com boa, perfeita e agradável vontade do Pai, eu preciso ter uma mudança de mentalidade. Não cabe no seu bolso, que não cabe na sua mente. Primeiro acontece aqui, para depois acontecer aqui. Augusto, você como coach, eu vou te fazer uma pergunta seguinte. A gente tem que destravar alguma coisa para o crescimento, para as pessoas que estão ouvindo a gente agora? Porque eu escuto falar muito assim, a pessoa vai, tem que destravar alguma coisa na cabeça. O que é isso? Tem uma grande questão que assim, né, eu sempre achei que todo mundo podia chegar e ter o resultado que quisesse. Só que eu entendi que qualquer pessoa com a mente liberta, sim. A gente, quando vai crescendo, Josildo, principalmente ali na nossa pré-infância, né, até os nossos 7, 8 anos de idade, a gente vai criando nossas crenças. E aí tem pessoas que têm crenças limitantes relacionadas a dinheiro. Nossa. Que dinheiro é sujo, que dinheiro é errado, pessoas bem-sucedidas são desonestas. E aí, o que acontece? Isso então está na formação? Na formação. De quantos anos? De até 7, 8 anos de idade. E geralmente uma crença ela é formada por quem? Tem algum nível de autoridade sobre você. Pai, mãe, um professor, uma professora. Recentemente, na imersão, teve um rapaz que ele entrou em choque, começou a chorar copiosamente, porque ele lembrou que a professora dele falou que ele era burro e que ele nunca ia conseguir aprender nada. Nossa, isso travou. Travou. E aí ficou o que aconteceu? Mesmo que ele cresce, mas aquilo fica no subconsciente. Quando ele vai romper, eu sou burro, não. Eu não vou ser bem-sucedido. E aí quando a gente ressignifica isso, né, a gente ressignificou isso na cabeça dele, e uma crença ela é formatada por forte impacto emocional ou repetição, ou seja, se eu fico falando todo dia que a pessoa é burra, automaticamente eu ancoro a crença que ela é burra. Ou em um forte impacto emocional, por exemplo, a professora falar isso na frente de todo mundo, meus amigos rirem, automaticamente ele teve um forte impacto emocional ali. Para ressignificar isso é a mesma coisa. Na imersão, Josildo, a gente tem caixões, né? Nessa última agora, a gente teve 8 caixões. Para que serve o caixão? A gente fala que é a página do descarrego. As pessoas têm medos que travam ela. As pessoas têm padrões familiares dos pais que travam ela. Então, exemplo, a mãe teve um relacionamento mal sucedido, a avó teve um relacionamento mal sucedido, automaticamente, quando a mulher está num relacionamento, cara, não, tá tudo... Não, tá errado. Ué, minha avó... É inconsciente. É uma fidelidade familiar que chama. Minha mãe foi mal sucedida, minha avó foi mal sucedida. Por que eu sou feliz? Por que eu sou amada? Por que meu marido me ama? Tá errado. Então, são padrões familiares. Exemplo, um outro padrão familiar muito forte que tem que... Para ganhar dinheiro, tem que cansar, suar. E às vezes a pessoa trabalha de maneira inteligente. Se ela trabalha de maneira inteligente, não é a quantidade de horas que ela trabalha, é a qualidade dessas horas. Então, só que muitas vezes as pessoas fazem trabalhos burros porque eu tenho que cansar, eu tenho que suar, eu não posso... Pô, meu pai chegava em casa e... Qual é a crença que é instaurada na criança naquele momento? E eu tenho medos, crenças, padrões familiares e sabotadores. Então, por exemplo, tem aquela pessoa que tem um sabotador do crítico, que nunca tá bom, que
sempre ela se inferioriza, né? Porque ela acha sempre que o outro está melhor. São 9 sabotadores. Você tem o sabotador do hiperrealizador, aquela pessoa que quer ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Então, quando eu pego tudo isso, coloco numa página chamada Página do Descarrego e faço um memorial, eu coloco isso dentro de um caixão. Porque quando você nasce, você tem um memorial que é ali a figura da certidão de nascimento, apresenta na igreja ou faz o batizado. Quando você casa, você também faz o memorial de fazer uma celebração, e quando você morre, você faz ali um memorial da mesma maneira. Que acabou, não tem mais volta. Morreu, morreu. Então, quando as pessoas vivem isso, elas enterram seus medos, crenças e bloqueios. Então, assim, quando o empresário ele consegue desbloquear isso na cabeça dele e enterrar, automaticamente ele consegue ser mais produtivo. Eu tive um caso de uma menina que falou isso aqui pra gente ontem, ó, quer ver? Ela mandou lá no grupo, falou isso aqui, ó. Ela virou pra gente e falou assim, quer ver? Ó, passando aqui para agradecer a imersão com a Ana e o Augusto. A cada um que tiver a oportunidade de trocar alguma informação. Quero compartilhar que a imersão foi tão importante, mas tão importante, uma virada de chave total. Nem fechamos o mês ainda, mas acabamos de atualizar a planilha de produção. Ou seja, isso foi no dia 16 de maio. Faturamos até hoje 3 vezes mais do que faturamos normalmente. Por quê? Às vezes são medos, bloqueios e crenças que travam a nossa vida. Então é como o seguinte, tem que quebrar essas... o que eu sempre falo aqui é a história de Jabes. Jabes faz uma oração para Deus para quebrar essa crença, esse negócio que a mãe dele já começou a colocar... hereditária na Bíblia. Começou a colocar na cabeça dele de criança. Sim. E a partir do momento que Jabes ora a Deus e Deus, né, acontece a quebra daquela maldição, Jabes é liberto e está pronto para o crescimento. Está pronto para prosperar. Meu filho, esses dias, participou de uma imersão em São Paulo, não sei quantos dias foi, eu acho que foram 3 ou 4 dias, que me chamou a atenção, que estava lá a turma do SBT, estava a Patrícia Bravanel, estava uma galera grande. E chegou num momento que ele ligou para mim chorando. Ele ligou para mim chorando, a coisa estava tão envolvente que ele ligou chorando, enfim, e me contou coisas que eu não lembrava da infância. É isso. Então, ele veio, aquele trabalho que foi feito nele ali, quebrou coisas lá da infância que eu não lembrava. Nem eu lembrava. É isso. Ele contou uma historinha que uma vez ele foge de casa e eu vou atrás dele correndo para buscar ele na rua. E eu vou... com cinto, correndo atrás dele. Quer dizer, olha onde que vai as coisas... E aí, só um parênteses... Lá atrás, Augusto. E o que acontece geralmente? Ó que bizarro isso. Provavelmente o seu filho, toda vez que tem uma situação de grande desconforto, o que ele quer fazer? Ele quer fugir. Só que quando ele quer fugir, cara, meu pai não vai deixar eu fugir. Isso, de alguma maneira, pode... criar um bloqueio. Nele. Criou um bloqueio. Criou e agora destravou. Graças a Deus ele ligou chorando. Diz que foi uma coisa assim, muito forte que aconteceu lá. Agora, gente, o Yuri já está terminando? Eu não percebi, cara. Ó, gente, tá aqui hoje com um papo de águia bacana, com o Augusto. O Augusto eu acho que merece bis, porque ele tem muita experiência. É um cara que está fazendo um belo trabalho aqui no Estado do Espírito Santo, né? Inclusive, em agosto ou setembro, a gente só está vendo a data. Provavelmente a gente vai fazer o nosso primeiro evento em São Paulo. Aí, ó, agosto, setembro. Então, você que está de São Paulo aí já fica atento, porque ele tem uma história de sucesso linda. O tempo não dá, mas aqui vai dar cortes, vai dar muita coisa bacana. Se inscreva aí no canal Papo de Águia, participe com a gente, esteja ligado, porque aqui, como ele está aqui, virão pessoas especiais, pessoas bacanas, para dar vários conselhos e dicas para a gente melhorar no nosso dia a dia. E tem uma coisa, né? Você que está aqui assistindo a gente, só para você entender, né? O custo para fazer um podcast em alta qualidade é caríssimo. Sim. E sabe o que você está fazendo? Você está semeando na vida dessas pessoas. Amém.
Então, valorize a semente que você está recebendo. Sabe por quê, Josildo? Tem muitas pessoas que falam, meu Deus, eu não sei o que fazer, pai. Mas Deus está dando semente. Verdade. Só que eu preciso multiplicar a semente. Sabe por quê? Deus vai virar para você e falar assim, servo bom e fiel. O que você fez com a semente que eu te dei? Enterrou ou granjeou? Exatamente. Plantou. É isso então, aí. se inscreva no canal. É uma honra estar aqui. Outras águias estarão aqui, né? Então, comenta aqui embaixo, águia, faz várias águiazinhas e uma honra máxima estar aqui com você. Obrigado, Augusto. Uma honra máxima ter sido o canal de Deus para a tua vida. Amém, amém. Para falar aquilo que Deus queria falar com você. E nós vamos sentar outra vez para falar sobre isso aqui. Vamos, com certeza vamos, com certeza vamos. Isso aqui vai ter resultado. É isso. Então, cara, obrigado demais. De Tamo nada. junto. Ó, ele só vai terminar falando o seguinte, ele vai deixar uma frase para vocês, inspiradora, e vai falar, Augusto hoje é casado com a Ana. Isso. Uma pessoa... esse grande homem aqui tem uma mulher gigantesca, ele é gigante, ela é gigantesca, 4 vezes mais, trabalhando com ele, que é um casal lindo aqui de Vitória. Bom, eu tinha 14 anos de idade, eu queria um celular. O Nokia azul da cobrinha, não sei se você lembra. Sim. O Nokia azul da cobrinha, eu queria muito esse celular. E aí meu pai virou e falou assim, vou te dar um presente. Eu falei, pô, pensei, celular, né? Ele chegou em casa do trabalho, e aí pai, como foi seu dia de trabalho? Eu olhei para a mão dele, não vi nada, pensei, pô, tá no carro, né? Uhum. E aí ele falou, então, filho, o presente é que a partir de amanhã você vai começar a trabalhar. Pensei, porra, pai. Já deu trabalho para você. Beleza. Só que ali ele estava me ensinando que tudo que eu quisesse conquistar seria através dos meus sonhos, né? Do meu trabalho, do meu suor. Só que nesse dia seguinte, dia 9 de maio de 2005, ele pegou uma caneta Bic e falou assim, toma. Te deu a Bic. Ouve, toma. Essa é a caneta mais importante que você já ganhou na sua vida. O presente mais importante que você já ganhou na sua vida. Eu olhei para a caneta e falei, essa carga é eterna de alguém importante. Ele falou, não. Essa é a caneta que você vai ser autor e protagonista da sua história. E da mesma maneira que meu pai me deu uma caneta para que eu pudesse ser autor e protagonista da minha história, escrever a história que eu vivo hoje, eu quero dar a mesma caneta. Coisa linda. Porque da mesma maneira que eu saí de uma realidade periférica, e graças a Deus tenho a honra de sentar com grandes empresários como o Josildo e poder chamar de amigo, eu quero falar para você que tá na hora de você escrever uma história de vida gigante. Muito obrigado, irmão. Amém. Valeu, Augusto, mais uma vez. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.